Então, vamos nessa, né? Mas aí as propriedades a gente já encerrou os exemplos e tudo direitinho. Acompanhe aí os próximos vídeos a formação do triângulo de Pascal, que nós vamos usar essas propriedades também, tá bom? Mas vamos à demonstração. Então, vou repetir ela aqui, olha. O que nós temos que pensar? Né? Isso aqui nós temos por um lado, ó, n, p e n, p mais um. E a ideia é que a partir disso nós consigamos chegar em n mais um, p mais um, tá bom? Então a ideia é abrir como combinações mesmo, só que aqui com letras, né, ao invés de números, tá? Então o que é essa primeira parte? Olha, eu vou usar só a primeira parte para ver se nós conseguimos escrever nesse formato lá no final. Então o que é essa primeira parte? Aqui nós temos n fatorial sobre. Eu nem estou escrevendo combinação, já escrevendo a fórmula mesmo, né? N fatorial sobre P fatorial N menos P fatorial, tá? Só um complemento, né? Tem aí no canal também vídeo explicando a fórmula da combinação, né? Por que é essa expressão? E é uma coisa bem bacana de você ver. Parte lá da permutação, depois para o arranjo, depois para a combinação, e essa fórmula traz toda essa história aí junto, tá? É bem bacana de tentar entender aqui como é que ela se dá dessa maneira. Mas só um comentário à parte, procura aí o vídeo. E aí nós temos aqui, ó, mais. Aí como é que eu monto a combinação aqui? Ó? Mesmo procedimento. O de cima fatorial, n fatorial, sobre o de baixo fatorial. Então, p mais 1 pode ir, p mais 1 fatorial? Pode. Só que não esquece de pôr um parêntese aqui para ficar realmente o p mais 1. E aqui, ó, n, o de cima, menos o de baixo. Pessoal, quando eu fizer menos o de baixo, vai trocar o sinal de baixo. Então, vai ficar menos p menos 1, tá? Menos 1. Beleza? Então troca o sinal, tá? Senão fica totalmente errado. Então eu não vou olhar para essa segunda parte agora. Eu vou trabalhar com essa primeira, ver o que eu consigo. Aqui faltou um fatorial, né? Ver o que eu consigo e para chegar, tentar chegar aqui nesse novo formato, ok? Bom, repara que nós temos duas frações, né? E essas duas frações, os denominadores delas, não dá para garantir que são iguais. Então, o que você faz esse procedimento? Você geralmente tira um mínimo múltiplo comum quando você tem um número ali, né? Ou alguns números. Mas o que talvez você não pensou ou não tenha a prática de fazer é que não necessariamente precisa ser o mínimo dos múltiplos comuns no denominador. Basta ser um múltiplo comum, né? Então, uma estratégia que a gente tem aqui, como nós não conhecemos bem o que é isso aqui, né? É escrever um múltiplo comum, tá certo? Olha só, como é que eu vou escrever então um múltiplo comum? Eu vou até, deixa eu ver aqui se compensa. Não, acho que dá para fazer aqui, ó. O múltiplo comum é, cara, tá multiplicando aqui, ó. Tá multiplicando aqui. Então, o que eu vou fazer? Um múltiplo comum é multiplicar os dois, né? Imagina que aqui fosse 2, o número de baixo. Imagina que aqui o número de baixo fosse 5. Um múltiplo comum é 2 vezes 5, dá 10. Isso vai funcionar muito bem, né? É o mínimo? Não sei, mas o múltiplo comum também vai funcionar bem. Então, veja, olha só. Nós temos aqui, né, o de baixo como p fatorial, que multiplica n menos p fatorial, tá? Eu vou até colocar de duas cores, ó. Esse foi o denominador do primeiro, olha o denominador do segundo. P mais 1 fatorial, que multiplica n menos p menos 1 fatorial, só para separar de onde eles vieram, tá? Então tá aí. O que você faz no procedimento lá das frações, né? Você pega isso que você escreveu aqui embaixo, divide pelo de baixo da primeira e multiplica pelo de cima. Bom, beleza então. Né? O que nós vamos fazer aqui? Você vai pegar esse aqui todo e dividir pelo de baixo. Quando você dividir pelo de baixo, pessoal, o que está de laranja, olha, o que está de laranja vai cancelar.
né? Porque vai ser uma divisão desse número por ele mesmo. E vai sobrar o outro. Ah, então lá em cima vai sobrar assim, ó. N fatorial, que já estava, né? Porque eu multiplico pelo de cima, então N fatorial, que multiplica tudo que está lá de verde, ó. P mais 1 fatorial, N menos P menos 1 fatorial. E é isso, né? Mais a segunda parte. Deixa eu até trocar isso aqui. Pá. Deixa eu até trocar isso aqui de lugar, pessoal, para poder ajudar a gente aqui. Vai ficar pequeno o espaço desse jeito aqui. Bom, ó. Na divisão vai sobrar o que está de laranja agora, né? Vamos pôr aqui, ó. Pronto. A gente fica mais tranquilo com relação ao espaço, né? Então, olha só. Eu vou fazer a divisão do denominador agora pelo segundo, ó. Quando você divide pelo segundo, o que que vai cancelar? O que está em verde, porque é esse número dividido por ele mesmo. O que vai sobrar? O que está em laranja aqui embaixo, p fatorial, n menos p fatorial. Então, olha, essa é uma demonstração que, né, dessa maneira aqui, ela cansa um pouquinho, muito extensa, mas é como eu alertei antes, né? Quem quisesse continuar. Vamos lá, então. Pega-se aqui o n fatorial que já estava lá, né? E o que sobrou aqui. Então, vezes p fatorial n menos p fatorial. Aí foi. Pronto. Olha o tamanho da fração, né? Bom, aí vamos dar uma olhada, pessoal. O que que nós temos aqui que dá para a gente olhar e está repetido de cara? Olha, né? Aqui você tem a adição, né? O sinal de mais. E aí, nos dois, o que a gente chama aqui, a esquerda é uma das parcelas e a direita outra parcela, né? Então, nas duas parcelas, você tem o n fatorial, por exemplo. Por exemplo. Olha, se você tem o n fatorial nas duas, você consegue colocar ele em evidência, né? Colocar em evidência, colocar ele num parêntese de fora disso daí. A gente vai, então, fazer isso. Vamos dar mais uma olhada aqui também, ó. Aqui você tem a possibilidade, qual que é a estratégia? Tentar cancelar algumas coisas, né? E aí você tem uma possibilidade de colocar aqui, ó, por exemplo, esse n menos p e desenvolver ele um pouquinho, um pouquinho. Eu vou até puxar uma setinha aqui para você entender o que eu estou dizendo, ó. Se eu desenvolver esse n menos p um pouquinho, esse n menos p fatorial, ó, vê se você concorda comigo. O que, que é o fatorial? Multiplicar pelos antecessores, né? Então, ó, você tem aqui n menos p, e se você multiplicar pelo antecessor, quem é o antecessor de n menos p? Ora, n menos p e tira 1, menos 1. Isso é o antecessor de um número, tira 1 dele, né? E se eu parar aqui, eu tenho isso, ó, porque o fatorial continuaria, né? Veja, se eu fizer esse procedimento, eu tenho aqui um n menos p aparecendo, né? E tenho também um n menos p menos 1. Qual que é a vantagem de aparecer, por exemplo, esse n menos p menos 1, né? Na segunda parcela. Ora, se ele aparecer na segunda parcela, eu também consigo colocar ele em evidência, por quê? Porque ele apareceu na primeira parcela. Então, ele também está nas duas parcelas. Isso é bacana. Isso é bem tranquilo aí, tá? Bom, e por que que é interessante colocar ele em evidência aqui em cima? Ora, porque se eu colocar ele em evidência, ele sai dessa adição, fica lá fora multiplicando. Quando ele está multiplicando, nós vamos escrever isso já já, pessoal. Eu vou conseguir cancelar com esse n menos p menos 1 aqui de baixo. Por quê? Vai ficar uma divisão dele com ele mesmo. Isso é bacana, porque some com isso daqui, né? Bom, e aí, uma outra coisa também que nós conseguimos aqui, por exemplo, né, é trazer esse p mais 1 e desenvolver ele um pouquinho mais.
Se eu desenvolver ele um pouquinho mais, vai aparecer o P fatorial, né? Olha só, vou colocar também aqui no cantinho, ó. O que nós temos aqui é o P mais 1 fatorial. Se você desenvolver ele um pouquinho, ele vai ficar assim, olha, P mais 1 que multiplica o antecessor. O antecessor é tirar 1, então tinha P mais 1, agora tem só P, né? Fatorial. Qual a vantagem disso? Aparece para nós aqui o P fatorial na primeira parcela. Se aparece na primeira parcela e eu já tenho na segunda, coloco também em evidência e cancelo com esse aqui de baixo, né? Então tá aparecendo algumas coisas que nos ajudam aqui. Dá para mexer nisso daqui tudo, tá bom? Por outro lado, pessoal, o que de fato nós queremos? Nós queremos chegar nessa configuração, não é? Ora, vamos fazer uma pausa aqui para a gente entender, então, e já já a gente volta nessa grande fração aqui, tá? Mas só para que nós possamos entender onde nós estamos querendo chegar. Olha só, nós temos aqui n mais 1 sobre p mais 1 aqui enquanto número binomial. Vamos desenvolver isso enquanto combinação, né? Enquanto combinação, nós temos a combinação de n mais 1 tomados de p mais 1 em p mais 1. Em termos de fórmula, nós temos assim, olha, o de cima ou o primeiro aqui fatorial, ou seja, nós vamos ter isso aqui, ó, n mais 1 fatorial sobre o de baixo fatorial, ou seja, p mais 1 fatorial, vezes. Aí você vai ter aqui, ó, n mais 1, o primeiro, o de cima, né, n mais 1, menos o de baixo, ou menos o segundo, ou seja, menos p menos 1. Tá certo? Né? Porque ele troca o sinal dos dois, menos p menos 1, fatorial. E aí dá para melhorar um pouquinho, olha só, vamos lá. Em cima nós temos, então aqui de novo, ó, n mais 1, p mais 1. Né? Então aqui, ó, nós temos n mais 1 fatorial, tá certo? N mais 1 fatorial sobre p mais 1 fatorial, que multiplica, olha só, pessoal, esse mais 1 com esse menos 1 vai zerar. Então vai ficar n menos p fatorial. E é isso que nós estamos interessados em chegar. É nessa configuração aqui que nós estamos interessados em chegar. Se você está acompanhando o vídeo até agora, é por aqui que nós queremos ir. Quer dizer, em cima tem que ter um n mais 1, né? Olha só. Em cima a gente tem que ter só um n mais 1. Então, esse n menos p menos 1, bom, isso talvez não seja tão necessário. Mas o n mais 1 também não está tão evidente aqui. Mas calma. Embaixo nós temos que ter um p mais 1 fatorial e um n menos p. Vamos ver aqui, ó. Um p mais 1 fatorial, né? Então, ele está aqui embaixo, ok, já está aqui. Nós estamos pensando em cancelar esse aqui. E nós estamos pensando em cancelar o p fatorial também, que é essa estratégia aqui do canto. E aí, então, vai sobrar exatamente isso, um p mais 1 fatorial, e vai sobrar aqui embaixo também um n menos p fatorial, que é tudo que nós precisamos. Então, tá na hora da gente executar o plano, né? Então, vamos intercalar aqui para ir copiando o que é necessário. Veja, então eu vou colocar o n fatorial em evidência, ó, ele aparece na primeira parcela e na segunda parcela. Eu vou colocar ele em evidência aqui, ó. N fatorial. Pronto. Outra coisa que nós vamos colocar em evidência, né? Que nós combinamos aqui é o n menos p menos 1 fatorial, né? Da expansão dele, ele já aparece aqui também, ó. Tá? Então, eu já vou colocar ele aqui em evidência. Então, vezes n menos p menos 1 fatorial. Ok? E vamos lá. Né?
E outra coisa que nós vamos colocar em evidência é o P fatorial, da expansão desse P mais 1, e aqui ele já aparece também, então ele está nas duas parcelas, ok? Então vamos nessa, ó, P fatorial também em evidência. Pronto, coloquei tudo que eu precisava aqui em evidência. Vou abrir o parêntese aqui de outra cor. O que está dentro do parênteses é o que não foi colocado em evidência. Vamos com muita cautela para ver aqui o que sobrou, né? Então, aqui, ó, nós já desenvolvemos esse P mais 1 fatorial e ele virou P mais 1, né, vezes P fatorial. O P fatorial já está em evidência, mas está sobrando o P mais 1, então, para a gente colocar lá dentro do parênteses. P mais 1. Tá? Deveria ser um colchete aqui, né? Porque eu vou usar outros parênteses. Deixa eu apagar aqui. Vou colocar aqui um colchete. Tá melhor. Pronto. P mais 1. Esse P mais 1 não é fatorial, porque ele é um pedacinho do desenvolvimento aqui, que é onde a gente já colocou o P fatorial em evidência, tá? Tô sendo redundante, mas para ficar bem claro. E vamos mais um pouquinho, então, né? Esse P mais 1 a gente já superou. Esse aqui a gente já mexeu nele e foi o N menos P mais 1 em evidência, então ele foi inteirinho. Então dessa primeira parte aqui, já colocamos tudo em evidência, sobrou o P mais 1, já escrevemos lá de novo. Então agora mais. E vamos ver o que está sobrando da segunda parcela. Olha só essa segunda parcela. N fatorial já coloquei em evidência, já está escrito lá. P fatorial também já está escrito lá. E aqui a gente desenvolveu. Esse pedaço já está escrito lá na parte, né, que nós colocamos em evidência e sobrou aqui N menos P. E é isso que nós vamos colocar aqui então. Mais N menos P. Então, o parêntese ele está até sobrando nesse caso, mas ok. Não misturar aí, né? Pessoal, isso tudo sobre... Aqui, cadê? Aqui, ó. Sobre P fatorial, N menos P fatorial, vamos copiando lá. P fatorial, N menos P fatorial, que mais, ó? P mais 1 fatorial, N menos P menos 1 fatorial. P mais 1 fatorial, N menos P menos 1 fatorial. Foi. Né? Aí, olha só o que acontece aqui. Por isso que nós colocamos as coisas em evidência. Ó. N fatorial em cima, não tem nada embaixo aqui, então não tem o que fazer, né? Agora, repara, N menos P menos 1 fatorial lá em cima, ou seja, está dividido por esse N menos P menos 1 fatorial aqui embaixo. Ó. Então, dá 1, posso cancelar. Olha, esse outro camarada aqui, ó, P fatorial em cima numa multiplicação, P fatorial embaixo numa multiplicação. Dividido, então, dá 1. Pode cancelar, a gente, né, acaba falando cancelar aí. Tá certo? Olha só, embaixo já sobrou o que a gente estava precisando. Em cima a gente tem aqui N fatorial, deixa eu então escrever isso. Veja, N fatorial, que está sobrando aqui em cima, ó. Isso eu não escrevo mais, isso está vezes, né? O que está dentro do colchete. Pessoal, olha lá dentro do colchete, que agora eu vou arrancar esses parênteses aqui de dentro, então eu vou escrever um parêntese aqui. Olha só o que tem lá, P mais 1 mais N menos P. Sobre, então, o que a gente já precisava. N menos P fatorial, P mais 1 fatorial, né? Olha só, o que aconteceu aqui em cima? P menos P, dá zero. O que você tem dentro do parênteses? N mais 1. Se eu for reescrever, então, nós vamos ter aqui, ó, N fatorial vezes N mais 1. Sobre N menos P fatorial, P mais 1 fatorial. Pessoal, se eu escrever assim, ó, quer ver? Eu vou até apagar esse N fatorial e escrever aqui, ó.
Escrever no outro lugar aqui, ó. Se eu escrever ele aqui na frente. Você não consegue me dizer que isso aqui de cima é o próprio n mais 1 que eu comecei, fatorial, né? Que eu comecei a expandir? Olha aí para você ver. Se eu começar a expandir o n mais 1, o que é? N mais 1 vezes o antecessor, que é o n fatorial. Exatamente o que tem escrito aqui. Então pronto, tá demonstrado aí. N menos P fatorial, P mais 1 fatorial. Tá aí uma das maneiras de demonstrar. Né? Chegamos ao que a gente precisava, tá certo? Que é isso. Bastante cálculo, né? Bem trabalhoso, não nada tão complicado, mas extenso, tudo bem? Por isso que eu convidei a ficar nessa segunda parte aqui, né? A propriedade já havia sido dita, a gente já tinha exemplificado, então o vídeo se estendeu bem mais por conta dessa última parte, tá bom? Então tá aí algumas propriedades que vão nos ajudar, né, a resolver algumas questões e também vão justificar bem aquelas regras que nós temos para criar o triângulo de Pascal. Regras entre aspas, né, pessoal? Porque é fruto da organização dos números binomiais e acaba que por consequência dessas propriedades. Então é isso, muito obrigado.